E aí, seus farmadores de aura, fazedores de Six Seven, só de escutar isso aí deve dar assim, uma dor de ouvido, né? Até calo nos ouvidos, que pelo amor de Deus, gente. É cada uma que a gente escuta nesses últimos tempos, né? Que eu fico preocupado, cara, aonde que a gente vai parar, hein? Onde vamos parar? Mas é começando com um tom de bom humor e deboche também, que nós vamos iniciar um quadro aqui que resolvi falar, ou por que não, fazer react ou react dos comentários recebidos aqui no canal. Então, é um apanhado de comentários, tem muita coisa boa pra gente levar em consideração, tem muitas críticas também, tem muita galera hater que adora fazer uma fumaça, mas enfim, esses comentários serão lidos na íntegra aqui no canal. Então, eu quero fazer esse vídeo em especial para um dos comentários que eu li aqui, que é um comentário compridinho, diga-se de passagem, de um rapaz aqui que ele estava sendo muito legítimo na sua crítica, nas suas queixas, mas depende. E é sobre isso que vamos fazer um react hoje. Divide a tela aí, vamos ao comentário de Pedro Felipe. Ele diz o seguinte: para mim o problema é a imensa falta de ética que existe no mundo dos influencers que fingem que fazem review, quando na verdade é apenas publicidade disfarçada. Calma lá, vamos chegar lá. Ninguém quer arriscar lançar uma marca autoral de perfume. É muito mais fácil vender usando o marketing de marcas já consolidadas, né? No caso, meu perfume não é bom em si. Ele é bom porque parece o da Dior. Uma marca que gasta milhões em marketing e todos conhecem. Então ele já está criticando o mercado de contratipos, né? Isso vale para os árabes também. Como eu não posso usar a propriedade intelectual de outros sem autorização, eu recorro aos influencers. Opa, terceirizando culpa. Legal, vamos lá. Não sou eu que estou falando que parece Dior. É esse rapaz aqui que está fazendo uma análise totalmente imparcial, que está usando apenas a sua liberdade de expressão para falar que parece. Um bom e velho deboche e ironia, né? Para melhorar, levam um jabá se o produto vender. Basta falar, uau, 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 parece demais, 95% similar. Muito bom. São maus produtos? Não. Parece então original? Não. Porque as grandes empresas já sabem que são copiadas e hoje usam produtos químicos patenteados para fazer seus perfumes e não vendem eles para a concorrência. Ponto. Fecha aqui. Pedro, sua crítica é muito genuína, autêntica, eu respeito demais a sua forma de pensar, mas eu não concordo e já vou começar aqui pontuando item por item. Vamos lá. No começo você fala de falta de ética, imensa falta de ética, né? Ainda tem uma ênfase que existe no mundo dos influencers que fingem que fazem review, quando na verdade é apenas publicidade disfarçada. Olha, isso aí você está simplesmente pegando exemplos pontuais que você já viu ou que te contaram, que faz parte da sua vivência e está colocando todo mundo dentro da mesma caixinha. Já começa errado por aí. Nem todo mundo que está aqui na internet faz essa publicidade velada ou estão fingindo que fazem review, tá? Se você acompanha o meu trabalho desde o começo ou de uns tempos para cá, sabe que não é bem assim que as coisas funcionam aqui, né? Então, já que quer tecer alguma crítica, só pontua o seguinte: imensa falta de ética de alguns influencers, tá? Não fala que é todos não, o mundo dos influencers. Cara, peraí. Devagar com a generalização aí, beleza? Vamos à próxima. Ninguém quer arriscar, ninguém, né? Quer arriscar lançar uma marca autoral de perfume. É muito mais fácil vender usando o marketing de marcas já consolidadas, né? E aí você usa um exemplo para dizer que se o produto não é bom, basta dizer que ele é parecido em uma fragrância famosa e que aí sobe a qualidade do produto, né? Show de bola. Então vamos lá, querido. Ninguém quer arriscar lançar uma marca autoral de perfume. Esse também é um pensamento equivocado. Pelo seguinte, não sei se você conhece o mercado nacional de perfumaria, ou se apenas está pautando o mercado com contratipos, ou com as big empresas que a gente tem aqui, como Natura, Boticário, Eudoro, que pertence ao Boticário, Mahogany, Avatim. E olha que a Avatim, inclusive, é top de linha, é bacana, e o pessoal não comenta, nem conhece muita coisa. Tem a Granado também, que é muita coisa, legal, mas não é comum ver pessoas comentando de Granado, né? Eu vejo poucas pessoas falando dos perfumes, até porque o preço não tem uma proposta popular, né? E algumas pessoas criticam até de desempenho. Mas sempre olham para os produtos com aquele olhar assim, meio assim, de, sabe? Isso é coisa de brasileiro, gente. A
pura essência da brasilidade, que é o complexo de vira-latas. Então, vamos pontuar algumas coisas aqui para deixar tudo muito claro. Existem, sim, várias empresas, ou existiram, de perfumes autorais aqui no Brasil. Mas eu tenho certeza que você, Pedro, assim como vários outros, para não dizer a maioria esmagadora desse país, não conhecem ou sequer ouviu falar dessas marcas aqui. Tenho certeza que você não conhece. Ou se conheceu ou ouviu falar, deve olhar com esse certo desdém, sabe? Mas a gente vai discutir isso ao longo desse vídeo. Vou citar aqui algumas marcas, só para a gente deixar bem claro. Inclusive, que é de um colega, um amigo querido, que o pessoal da internet, da perfumosfera conhece, que saiu desse universo de influências e criou a própria marca e, por incrível que pareça, vende para outras pessoas que não são dessa bolha. Olha que coisa, que é o Fábio Condé. Ele criou a marca dele, que é a Condé Parfum. Inclusive, é muito bom de serviço, o cara é talentoso, tem um nariz calibrado, apurado e cria fragrâncias 200% exclusivas, até porque é considerado o perfume de nicho, aí tem um valor um pouco diferenciado frente às grandes marcas nacionais. Eu já cansei de ler reclamações, principalmente no começo da caminhada do Condé, do pessoal batendo de frente com o preço, que uma marca não pode começar assim, que a gente não sabe como é que é a procedência desses perfumes, aí entra a Anvisa, aí entra a embalagem, aí entra não sei o que, aí entra o estilo, o perfil olfativo. Olha só, estou falando só de uma empresa que é a Condé Parfum, só uma. Vou falar mais de um monte aqui. Eu tenho certeza que se o Condé vier aqui comentar, ele vai dizer um monte a respeito de coisas que ele já ouviu ao longo da sua trajetória na perfumaria. Desde quando ele começou a marca, acho que foi em 2017, até hoje. Ele vai para 10 anos de marca e eu tenho certeza que até hoje ele enfrenta grandes dificuldades com o público brasileiro, tá? Tenho certeza. Claro, como 1 mais 1 é igual a 2, de que ele passa raiva e um calor danado com o consumidor brasileiro que olha para a marca dele com maus olhos. Eu tenho certeza disso. E o mais curioso é que esses mesmos consumidores são como você, Pedro Felipe. Eu tenho certeza disso, cara. É gente que conversa fiado demais, que dá palpite demais, que reclama demais, mas na hora de fazer a diferença, na hora de repente ter uma reclamação atendida, parece que o resto do script não existe, né? Só consegue contar a história até a reclamação. Aí depois da reclamação ter sido atendida, não existe mais história. É igual aquele meme que o pessoal fez da cantada de pedreiro, né? Todo pedreiro faz aquela cantada ridícula pra cima das mulheres, quem sabe como é que funciona. E aí fizeram um vídeo contrariando isso, né? Que o pedreiro deu uma cantada, a mulher aceitou e partiu pra cima do pedreiro que estava cantando, né? E aí ficou aquele clima esquisito, ele falava: não, moça, eu só sei até essa parte, eu não sei depois. Mais ou menos por aí, sabe, gente? Aquela brincadeira da cantada de pedreiro que funciona perfeitamente com a linha dos reclamões de internet, que tem esse vira-latismo danadinho pra cima dos perfumes nacionais, principalmente das marcas autorais. Não obstante, pouca gente conhece. E vou além, já conheci perfumes como o do David, por exemplo, a Amber Fig. Cara, David Magalhães é um cara espetacular. É um nariz assim impressionante. Ele foge da obviedade com criações que você nunca vai sentir em lugar nenhum. O cara é talentoso. O cara é impressionante. Impressionante. Quantos aqui conhecem os perfumes dele? Poucos, né? Só a galera que vai muito pro lado do ultra nicho e que venceu o complexo de vira-latas e dá uma chance para o mercado nacional, porque tem muito profissional bom aqui. Aí sim, esse tipo de pessoa vai conhecer o trabalho do David, vai conhecer o trabalho do Condé, dentre vários outros também que eu poderia ficar até amanhã fazendo um vídeo sobre. E o mais curioso é que eu bato nessa tecla de que as mesmas pessoas que reclamam de que ninguém quer arriscar lançar uma marca autoral são as mesmas pessoas que não compram quando existem essas marcas autorais. O que é muito triste, porque o brasileiro parece que ele já nasce configurado de fábrica, com desdém das coisas feitas por aqui, né? O nosso patriotismo em volta do nosso comércio é um negócio impressionantemente ruim, né? Negativo. A pagação de pau para as coisas que vêm de fora, eu fico assim impressionado. Tem muita coisa boa do Brasil. Muita coisa. Nós vivemos um país complicado, é bem verdade, mas não se pode generalizar nunca, jamais, nesse ponto. Outras empresas que, olha só, essa começou com um projeto super legal, tinham fragrâncias super diferenciadas,
com esmero, qualidade de matérias-primas, e quase ninguém conhecia. Eu conheci o dono, recebi press kit deles, que é a Dott Perfumes, do Gerson Dott, né? Dott com D-O-T-T-I. Gente, muito perfume legal. Ele lançou uma linha Viking, inclusive tinha alguns detalhes de runas, a grafia, o contexto, a aurora boreal. Inclusive eu tenho aqui, né, uma bússola nórdica, né, que é um Vegvisir, ou seja, eu gosto da cultura nórdica, gosto da cultura viking. E aí, fiquei curioso na época com esses perfumes, recebi e testei aqui, foi bem legal. E o mais curioso é que quem comprou esses perfumes na época tentou desapegar, vender, não, preço até bem convidativo, não conseguiam vender esses perfumes. Nem em grupos de redes sociais, pedindo um valor convidativo, essas pessoas não conseguiam fazer desapego. Gente, desapego, nem valor de desapego vendia os perfumes. Eles eram ruins, os perfumes eram mal feitos, eram mal acabados? Não, nada disso. Todos os perfumes eram bem legais, cada um com uma proposta específica. Existia uma história, existia um contexto e as fragrâncias eram bem legais. O que aconteceu? Não ficou, acho que nem 2 ou 3 anos no mercado, a grife quebrou. Um projeto que não vingou, não deu certo. Por quê? Porque as pessoas não compram, porque as pessoas não se interessaram, porque era algo que não fazia muito sentido na cabeça de uns, né? Uma grife de nicho que tinha um preço até um pouco mais acessível. Para vocês terem noção, um frasco de 50 ml tinha um preço de um frasco de perfume contratipo médio hoje de 100 ml, na faixa de 170 a 180 reais. Onde isso era caro, gente? Pelo amor de Deus, perfume autoral. Perfume autoral, cadê o pessoal para comprar? Me recordo também de uma empresa de perfumes que era um amigo meu, Fabiano Jesus, Charme Essência. Ele mandou para mim uma caixinha na época, tudo feito à mão, com feltro. Cara, era bem legal os projetos, bem legais na verdade, né? Inclusive teve um perfume que eu fiquei maravilhado na época, chamava Nobre. Perfume muito bom e até hoje eu nunca mais senti nada igual. Era uma fragrância que eu teria de 200 ml. Sério, perfume bem legal, bem bacana. E hoje eu não sei como é que ele está trabalhando, se ele está na indústria ainda, se ele trabalha para alguém na indústria, se ele criou uma outra marca, mas o fato é de que a marca desapareceu, sumiu, nunca mais ouvi falar de Charme Essência, se mudou de nome 1 ou 2 vezes, mas era um cara super competente. Mas ninguém se importa, né? Ninguém quer saber. Afinal de contas, o que é bom é só dos gringos, né? Gente, deem valor para a indústria nacional. Matéria-prima boa que tem aqui, vocês podem achar que não, são as mesmas matérias-primas, ou quase as mesmas, ou parte das mesmas, que vendem lá fora. Os grandes laboratórios, as fábricas, IFF, Givaudan, Symrise, Firmenich, essa turma toda tem distribuição no Brasil e são as mesmas matérias-primas, galera, as mesmas. Se de repente tem algum ingrediente muito específico que não tem em nenhuma dessas casas, eu vejo empresas importando. Se o problema for matéria-prima nacional, que é muito limitada, que não tem inovação nem nada, as empresas trazem as matérias-primas de fora também, então qual que é o problema? O problema é o nosso preconceito, é o nosso vira-latismo e principalmente reclamar dos contratipos como se eles fossem todos um monte de porcarias. Não é bem assim. Ah, vocês falam isso porque vocês são pagos para isso, como é que é? Como que eu não posso usar a propriedade intelectual de outro, eu recorro aos influencers. Ou seja, uma forma debochada de falar mal do nosso trabalho, né? Mas tá aqui comentando e assistindo, que é bem legal também, né? Mas, enfim, aí não sou eu que estou falando o que parece, é esse rapaz que está fazendo uma análise totalmente imparcial. Está usando sua liberdade de expressão para falar que parece. Beleza, Pedro. Continua assim que você vai longe, tá? Parabéns para você, nota dó. Vamos continuar. Para melhorar, levam um jabá. Se o produto vender, basta falar uau, 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 parece demais, 95% similar. Então, mais uma vez, colocando todos os influencers dentro de uma caixinha. Pedro, se você está muito traumatizado com alguém, cara, e essa pessoa te ofendeu, conversa com ela, chama no cantão ali, se esclareça, de repente rola até um pedido de desculpas, mas tira esse rancor do seu coração, amigo, porque você está generalizando de um jeito assim, com muito ódio, sabe? Vejo que você está ali muito ressentido com essa situação. Porque julgar todo mundo como sendo picareta, pô, cara, me ajuda aí, né? São maus produtos? Não. Parece então original?
Não, porque as grandes empresas já sabem que são copiados e hoje usam produtos químicos patenteados para fazer seus perfumes e não vendem eles para a concorrência. Cara, mais uma vez, eu entendo você, eu respeito você, mas eu discordo completamente, meu parceiro. Pelo seguinte, os produtos não são maus produtos, ok. Mas não parece original? Tem certeza que não parece? Tem certeza que não parece? Acho que você está um pouquinho desligado da realidade. Então, vou pegar aqui alguns exemplos particulares meus, tá? Só particular. Veja bem, eu já fui como você, cara. Eu era muito chato e preconceituoso com perfumes contratipos. Sim, e na minha época, contratipos, eles eram dois, Cuba e Paris-Élysées, que por incrível que parível, estão no mercado até hoje. E trazem praticamente o mesmo nível de qualidade, porque a forma de trabalho deles é com a perfumaria de entrada, é um produto mais simples. E surpreendentemente vende pra caramba até hoje. Então eu tinha uma neura com isso também, com aqueles perfumes da Renaudet, né, o Traduções Gold, que fez aquele vídeo viralizar aqui na internet, bateu mais de 1 milhão de visualizações. Eu passava na rua, as pessoas me olhavam com aquele olhar tipo assim, aquele cara que falou mal da Renaudet, o povo queria arrancar minha cabeça fora. Mas enfim, eu tinha muito preconceito com contratipos, muito. Até conhecer o mercado de fato e ver como que ele evoluiu. E eu ainda fiquei muito resistente por muito tempo, mesmo conhecendo empresas grandes, fortes no mercado, que hoje estão aqui e comprovam exatamente o contrário do que você está dizendo, porque eles primam por qualidade e primam por custo-benefício. Tanto que, olha só, para mim só existia perfume importado e nicho, tá? Perfume importado podia até não durar nada na minha pele, podia ser uma bela de uma porcaria, um desempenho chucro, mas eu estava lá lambendo ele até as botas, porque era importado. Então eu estava ali endeusando as grifes, as marcas. Até que eu fui mais a fundo no processo fabril e entendi como que um perfume funciona. Eu fiz cursos, me especializei, eu tenho um certificado internacional da Natural Perfume Academy sobre perfumaria artesanal. Então, eu sei desde a produção manual até a fabril como que funciona, como faz extração, tintura, cromatografia, dentre várias outras coisas que eu poderia ficar até amanhã aqui explicando para você e para os demais amigos que estão aqui assistindo. Mas veja bem, Pedro, ainda assim eu estava resistente, então precisei mergulhar até o mais fundo do oceano do conhecimento para entender e abrir a minha cabeça e parar com esse preconceito imbecil sobre os perfumes inspirados, tá? Pelo seguinte, um tempo atrás, há anos atrás, eu poderia concordar com você tranquilamente com relação à qualidade dos perfumes, que eles não eram parecidos com os originais. Concordaria, mas hoje, amigo, hoje aí você errou rude, porque o que mais tem no mercado é perfume similar. Você pode até não gostar e ter muito preconceito de automaticamente programar o seu cérebro a não aceitar. Mas eu te garanto uma coisa, se você fizer um teste às cegas, se alguém passar os perfumes lado a lado, colocar na sua mão, com seus olhos vendados, e você sentir os perfumes, eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado. Até porque, um exemplo, existe aqui na América Latina uma premiação que chama Atualidade Cosmética, e os jurados fazem testes dos perfumes às cegas. Não necessariamente eles ficam de olhos vendados, mas eles recebem os frascos, só identificados com um código, ninguém sabe o nome do perfume nem a marca que fez, é um código. Então eles avaliam cheiro por cheiro. O que entra aqui em voga é cheiro, não é grife, não é nacionalidade e não é preço, é cheiro. Se o cheiro é bom, se tecnicamente ele é bom, se ele entrega bem, se ele faz sentido, que vem para o mercado e acaba fazendo a diferença. Agora, se você simplesmente se apega a uma etiqueta, um rótulo, então as coisas vão ficar mais difíceis, viu, meu amigo? Então, para finalizar o seu comentário, que foi longo e a explicação também, rebatendo cada ponto, também ficou maior ainda, tem marcas autorais, sim, só que o brasileiro é preconceituoso demais com as próprias marcas nacionais. Pode ser, inclusive, perfume árabe. Os árabes estão aí para comprovar isso. E é uma comprovação interessante, porque com pouco tempo de um mercado mais massivo,
eles caíram muito mais na graça do público do que os contratipos que já estão aqui no nosso país há décadas. Décadas. Eu digo, não estou falando de 3 aninhos, não. Décadas. Os perfumes árabes, eles explodiram agora no Brasil, no mercado nacional de um modo geral, que pipocou agora marca, variedades de fragrâncias e preços de embalagem. É 3 anos para cá. Isso não é ruim, não tem problema nenhum com relação a isso, gente. Tem espaço para todo mundo. Perfumaria é uma mãe. Até porque, como empreendedor, eu respeito o espaço de cada um e valorizo quando as empresas estão ali fazendo um trabalho sério, querendo entregar bons produtos para a minha audiência, né? Então vamos parar com essas crenças limitantes aí de achar que é porque é brasileiro que não vale a pena. Vale sim, e vale muito. Muita empresa boa aqui, muito perfumista competente, e muita gente não conhece por desinformação ou até mesmo por preconceito, viralatismo. Recomendo que testem de coração aberto, de mente aberta, para vocês verem aí que o nosso mercado tem muita coisa boa e ainda pode melhorar se nós mesmos contribuirmos para isso. E para de achar que é só porque é de fora é melhor. Nem sempre, tá? E por fim, os perfumes contratipos nacionais são super parecidos. A minha família, a minha pessoa, os meus amigos e os amigos de meus amigos, todas as pessoas que sabem que eu trabalho com perfumaria de alguma forma, usam contratipos ou já tiveram pelo menos um contato. E sabe o que é mais interessante? Elas elogiam bastante. Já citei aqui um exemplo de um amigo meu que mora em Contagem. Inclusive, se estiver me assistindo aí agora, Rodrigão, um abraço para você, viu, papai? Ele tinha uma coleção modesta de perfumes com poucos frascos de importados. Hoje ele já passou aí de 200 frascos em casa. Dentre esses 200, 180 são contratipos. Agora perguntem para ele se ele está triste com a coleção que tem. Gente, nunca vi um cara tão satisfeito e feliz com os perfumes. Detalhe, ele usa com força. Vários são os feedbacks que ele já me passou de gente comentando e elogiando os perfumes. Inclusive, mais da metade desses perfumes foram indicações minhas. Talvez ele seja meu maior modelo de cliente que vai nas minhas dicas, compra e fica feliz da vida. Tem que trazer ele aqui para fazer um relato para vocês. O cara compra tudo. Ele sabe quando eu gosto dos perfumes, ele sabe quando eu posiciono muito especificamente um certo perfume. Ele vai lá e compra e fica feliz da vida. Tá tudo bem. Meu pai é um cara que era muito mente fechada com perfumes, de repente passou a usar o que tinha direito. E hoje o que ele mais usa é um contratipo. Ele usa contratipo do Polo Blue, ele usa contratipo do Bulgari Garanat, que eu também dei de presente para ele, e usa feliz da vida. Inclusive o contratipo do Garanat, ele tem que passar pouco porque o cheiro é animal. A minha mãe, cara, minha mãe era a pessoa mais teimosa da face da terra. Ela nunca dava o braço a torcer os perfumes que ela usava. Só que o tempo foi passando, o din-din foi ficando mais curto, as opções ficando escassas, o que ela gosta é caro demais, e mesmo comprando nas gringas, o preço é alto. O que minha mãe fez? Começou a olhar para o mercado de perfumes árabes, começou a prestar atenção nos contratipos, coisa que ela nunca fez na vida. Gente, eu conheço a minha mãe a minha vida inteira. Minha mãe ela é muito cabeça dura, é muito teimosa. E até ela começou a dar uma atenção para esse mercado. Por que será, né? Meus irmãos usam contratipos, eles já me procuraram, já me perguntaram, mostrei os perfumes para eles, eles gostaram, foram lá no site, compraram. E tá tudo bem. Parentes meus que nem moram aqui, moram em outro estado, moram em Curitiba, Paraná, eles vieram para cá antes, me perguntaram quais perfumes que serviam para certas ocasiões, sendo contratipos ou árabes. Indiquei para eles, eles foram, compraram. 2 semanas atrás eles estavam aqui, recebi eles, um abraço, fizemos aquela resenha, eles estavam usando os perfumes. Indicação minha. Então, quer dizer mesmo que esses perfumes são tão ruins assim, meu querido Pedro Felipe? Será mesmo que eles não são parecidos? Porque o meu ciclo social super aprova essas fragrâncias, gosta bastante e sabe o tanto também que eles são parecidos, além dos elogios e além também do desempenho deles, que são muito bons. Inclusive, já pontuei aqui, tem fragrâncias de perfumes contratipos que eu gosto, que eu faço questão, que eu sempre recomendo e sim, sempre tenho aqui em casa. Tem aqueles também que eu não abro mão e eu uso também recorrentemente. Detalhe, eu estou só falando do meu ciclo social. Os meus amigos, inclusive, da minha época de solteiro, e agora está todo mundo namorando, todos eles têm um perfume contratipo em casa. Todos. E é um grupo grande, tá? Pode colocar aí 10, 12 amigos meus.
Todos têm um contratipo em casa. Inclusive, já vi parte desses amigos meus procurarem perfumes femininos das mesmas empresas que eu trabalho, testarem, gostarem, compararem com os originais, perceberem as semelhanças e comprarem também para as suas amadas. Será mesmo que as empresas contratipo são tão ruins assim e não se parecem com o original? Pense bem antes de fazer uma avaliação tão equivocada da realidade, viu, Pedro Felipe? Essa é a minha dica para você e esse é o React de hoje. Espero que tenham gostado. Em caso de dúvidas, se vocês quiserem mais vídeos como esse, se gostar desse novo formato, vou lendo mais mensagens, vou compilando mais de uma. Essa aqui foi grande para fazer um vídeo grande. Mas a gente faz um React legal aqui, inclusive de coisas boas para a gente explicar também um pouquinho do mercado. Em caso de dúvidas, se eu puder ajudá-los, estamos à disposição.